Olá, amados irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindos ao canal Literatura Bíblica Maná. Neste vídeo áudio, vamos apresentar os mais lindos versículos e os mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Mas antes, eu peço a vocês que deixem o seu like. E se não for inscrito, se inscreva. E também compartilhe este conteúdo para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Muito obrigado. Vamos lá então. O primeiro versículo deste nosso conteúdo é o de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O segundo versículo é 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 7, que diz assim: O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e também não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O próximo versículo é João, capítulo 16, versículo 33, que diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. O próximo conteúdo é o Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Muito bonito, né? O seguinte, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e o futuro. O próximo versículo é o 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Próximo versículo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Próximo versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.
Mateus, capítulo 6, versículo 33. O próximo versículo é o Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Deem graças a todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O próximo versículo, João, capítulo 14, versículo 6. Então respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Próximo versículo. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus, capítulo 19, versículo 14. Próximo versículo é Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Está bem explicado, né? Esse versículo. Para que você consagre tudo que você for fazer, entregue nas mãos de Deus, que os seus planos serão bem-sucedidos. Próximo versículo. João 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Próximo versículo. Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado do que um irmão. Próximo versículo. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O versículo seguinte é Salmos 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Próximo versículo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O próximo versículo também é um Salmos 127, versículos 3 e 5, que diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal.
Próximo versículo é Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Próximo versículo, Salmos 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Então, confie o seu caminho ao Senhor, que Deus vai agir a seu favor. O próximo versículo é um versículo bastante interessante. É o Mateus capítulo 6, versículos 9 e 13. É quando Jesus diz assim para os seus discípulos: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bonito, hein? O próximo versículo é Salmos, capítulo 17, versículo 8, que diz: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O próximo versículo é Mateus, capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Próximo versículo, João, capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O próximo versículo, Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Próximo versículo, Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Versículo seguinte, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo seguinte, Josué, capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus,
em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, o nosso Deus. Obrigado por acompanhar o nosso canal e que as bênçãos de Deus e a sua poderosa palavra venham transformar a sua vida. Até o próximo vídeo.